Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cuidados Psicológicos com Equilíbrio e Harmonia, por Daniele de Góes. É muita satisfação que me traz aqui para poder dividir com vocês algumas reflexões, comentários, orientações que não dizem respeito apenas a temas da clínica psicológica, mas dizem respeito a todos nós, a como estamos nos desenvolvendo, os desafios pelos quais todos nós enfrentamos. Penso ser tão pertinente chamar a atenção aos desafios que estamos enfrentando, porque todos estamos. Essa idealização de que tudo corre muito bem, que o tudo bem diz respeito a algo parado, é um grande equívoco que nos acompanha ao longo dos anos. As gerações, os pequenos já lidam com isso. Praticamente nós vamos ensinando a eles que o automático, a resposta pronta, ter certezas de uma facilidade ou precisa ser tão breve e certeiro que a gente nem se percebe nos enganando e os enganando. No sentido de que enganando, tentando trazer uma estabilidade a algo que está em movimento. Nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo. E isso é um fato. Mas ao mesmo tempo que é um fato, não é um fato naturalmente dado. Nós não nos percebemos disso, talvez mais facilmente em relação ao amadurecimento físico, não é verdade? Então é evidente que um ano de vida para um pequeno que nasce hoje é completamente dinâmico. Nós conseguimos perceber em um dia, em uma semana, em um mês, a diferença que faz o tempo naquele desenvolver, naquele amadurecer dos pequenos. Mas quando já atingimos a idade adulta, é muito mais difícil nos darmos conta disso, a não ser que a gente esteja o tempo inteiro a olhar pelo espelho ou pelos ecrãs e medindo, isso aqui não estava aqui na semana passada, essa mancha me apareceu, ou alguma coisa do tipo. Se a gente não faz isso, a gente dificilmente se percebe o quanto do tempo está a passar, o quanto estamos a amadurecer, o quanto estamos a envelhecer, a crescer e que não necessariamente isso diz sobre algo ruim, mas isso diz sobre a nossa condição humana. A temática que nos une hoje e que vocês já têm a satisfação de ler aí, né, na nossa apresentação, refazer de perguntas, ela vem muito na direção desse processo que diz respeito ao humano. Eu sei que parece óbvio, e quantas vezes nós ouvimos frases do tipo: a questão é saber fazer as perguntas. Eu diria que pela minha experiência na academia e esses anos todos envolvidos com pesquisa em psicologia, o fazer pergunta parece o grande objetivo, o foco de todos. Os estudantes, os pesquisadores, mas não diz respeito apenas a uma consideração acadêmica, diz respeito a cada um de nós. Saber fazer as perguntas une duas questões: o saber fazer e perguntar. Quantas foram as vezes que nós ansiamos perguntar e fomos silenciados? Outras vezes nos pediam, perguntem. Quantas vezes me vi falando isso para os alunos? Perguntem, tenham dúvidas. Mas sem perceber, talvez, ou falando sem tomar a atenção que precisava ser tomada, no sentido de que, para perguntar, a gente passa por um outro movimento que é tão nosso, que é o da curiosidade, da insatisfação. Aí, com isso, vocês podem me perguntar: então só pergunta quem está insatisfeito? A insatisfação não quer dizer de uma negação, de que é negativo, que eu estou diante de algo ruim. A insatisfação quer dizer que eu estou vivo, que eu estou em processo de mudança. As mudanças não são ruins. Vamos ter uma outra oportunidade para poder falar um tanto dessas mudanças, né, no nosso dia a dia, como é que elas nos tocam. Pensem que todo esse tempo de vida que cada um de nós bem sabe como foi vivida, nos traz o desafio do perguntar, mas ao mesmo tempo que nos faz o desafio de perguntar, a exigência é tão grande por saber fazer essa pergunta, como se esse saber fosse limitado a uma pergunta e uma resposta, e que
naturalmente elas resultam numa solução, que muitas vezes nós deixamos para lá, nos envolver nesse processo de nos escutar, questionar, ponderar. É isso mesmo? Eu estou indo por um caminho que vai na direção do que eu quero, o que eu quero. Todas essas outras variações acompanham o perguntar. O perguntar sobre nós. O que acontece é que, na tentativa de até não mexer nessas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que podem até nos incomodar, mas elas estão tão no lugarzinho delas, né? Um incômodo conhecido, nós evitamos de voltarmos a nosso dia, voltarmos a nossas escolhas, a quem somos, ao que queremos, para onde vamos. Então, o refazer de perguntas é muito mais na direção disso, de eu refaço o questionar sobre mim, sobre o mundo, sobre onde eu estou, não tomando que eu não fiz bem a outra pergunta, ou que porque eu não faço mais perguntas, mas tomando em consideração que ao refazer das perguntas eu me atualizo. Então eu me revejo, eu penso sobre mim, eu me escuto, eu sou gentil comigo. É muito frequente, nós ainda mais com a possibilidade de comunicação como temos hoje, muito mais ampliada, a gente ter notícias do ser gentil como se resumisse a fazer elogios ou nos darmos mimos, né, presentes. Não que isso seja ruim, e muitas vezes, diante de dinâmicas tão difíceis como as que cada um de nós enfrentamos, é muito pertinente nos elogiar e nos mimar. Mas é importante que a gente também considere um ponto, penso eu, que esse ser gentil conosco, além de dizer respeito a essa outra parte, do nos mantermos afinados com essa sintonia que se espera, né? De nossa aparência, por exemplo, do nosso bem-estar, mas mais do que essa, nos sintonizar conosco. E para isso a gente precisa não ficar na procura de perguntas que nos expliquem como se elas realmente fossem possíveis, como estamos habituados a causas que derivam no problema que eu me encontro, então causas que derivam no sucesso que eu apresento, mas mais do que ficar na vasculha, na procura por essas causas, estar na procura, sim, por nos compreender. E compreender-nos vai dizer necessariamente respeito a corresponder com outro, corresponder comigo. Esse momento de escuta, esse momento de silêncio, esse momento, às vezes, que não tem nada de silêncio, tem de questionamentos, ele precisa dizer respeito a nós, mas dizer respeito a nós a partir do lugar onde estamos. E não de um lugar que ainda não alcançamos, ou então de um lugar que já pertencemos, mas não queremos mais estar. É nesse sentido que o refazer de perguntas é uma constante. Eu sei que causa medo, eu sei que causa desconforto na maioria das vezes, porque nós nos habituamos enquanto seres humanos, em diferentes fases da vida, vai corresponder ao pequeno com seus 8 anos, ao adolescente, ao pai de família, à mãe, à mulher solteira, vai corresponder a todos nós uma tentativa de se manter seguro, de querer as respostas prontas e que alguém nos diga exatamente o que devemos fazer para alcançar tal plano. Esse alguém que nos diz, essa pergunta que vai ser respondida por um outrem, percebam, ela é distante de nós. Ela não necessariamente diz respeito aos nossos modos de vida. Quando eu friso com muita ênfase na clínica, mesmo nas supervisões, ou aos psicólogos, ou mesmo na sala de aula, e outras situações que as histórias de vida fazem toda a diferença, na verdade tudo começa delas. Eu preciso saber, não com uma curiosidade gratuita de saber por saber, mas por entender que esse é o lugar que eu preciso partir para poder então ser mais compreensiva, para poder então me inclinar sobre esse paciente. E esse convite não é só meu enquanto profissional, ou só da clínica, onde atuamos diariamente nessa direção e nesse propósito, mas é um convite para cada um de nós fazermos conosco,
Não há mal nisso, apesar de que na maioria das vezes as pessoas se percebem num processo de mudança e percebem como lhe custa, no sentido de ele remexe tudo, né? Remexe a casa da gente, remexe aquilo que nós conhecemos. Mas a gente precisa entender que é necessário. É necessário para o quê? Para que esse dia que se repete do modo não tão tranquilo como se repete, ele tenha menos chances a partir de nossas mudanças de se repetir. É nesse sentido que deixo aqui minha mensagem para vocês. Agradeço a atenção. Nos acompanhem, sigam, se inscrevam no nosso canal. Tenham cada vez mais essa dinâmica de se escutar e de nos escutar também. Um abraço, uma ótima semana.